Jornal do Meio-Dia inicia hoje a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. O objetivo é ajudar você, eleitor, a decidir seu voto e escolher quem irá representá-lo no Estado, no Senado Federal. A ordem dos entrevistados foi definida em sorteio realizado pela direção de jornalismo da TV Record Cuiabá, com a participação de representantes de todos os candidatos. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o candidato ao Senado pelo PSDB, o Rogério Salles, e não como nós dissemos agora há pouco, que era do PSD. Do PSD, na realidade, é o candidato Rui Prado, que participa menos dessa polêmica aí na disputa para o Senado. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo espaço que abre para que a gente possa nos apresentar à sociedade mato-grossense. Candidato, falando em polêmica, vamos começar com uma que faz parte dessa campanha do Senado, que é a sua aposentadoria. O senhor foi governador durante 8 meses e recebe aí uma poupuda aposentadoria de 15 mil reais. Os trabalhadores normais demoram 30, 35 anos para se aposentar. Mas o senhor diz aí que isto é legal. A pergunta do eleitor é a seguinte: é legal, mas não é imoral? Lúcio, muito obrigado pela oportunidade de estar, mais uma vez, falando para a população. Eu quero esclarecer que a pensão existe, é um direito que foi criado, e não fui eu que criei esse direito. Todos os ex-governadores exerceram esse direito. Quanto à questão da disparidade entre que ganha um ex-governador ou então um aposentado do INSS, eu penso que é uma questão que tem que ser corrigida por quem tem poder para corrigir isso, que é o legislativo. E entendo que isso tem que ser discutido no legislativo. Agora, e candidato, colocado. Os políticos não têm que dar o exemplo, não tem que partir deles uma atitude, né? Nesse caso aí, o senhor precisa dessa aposentadoria de 15 mil reais? Precisar, eu não preciso, mas é aquilo que eu coloquei. É um direito que tinha e quando saí do governo eu fiz a opção de receber e não tenho, é público, nunca me preocupei de esconder de ninguém. E quero aproveitar também para outras questões que estão sendo levantadas, como a questão da SEMAT. Efetivamente houve uma fraude, foram transferidas ações da SEMAT no período em que eu estava no governo. Fiquei sabendo depois que estava fora do governo e quando tomei conhecimento de que isso tinha acontecido, prontamente procurei a polícia, um delegado de polícia, fiz a denúncia, pedi que fosse apurado. Inclusive chegou a ser preso um dos que participaram do golpe. Ao final do inquérito, o delegado chegou à conclusão de que eu não tinha tido nenhuma participação, nenhum benefício com isso. Hoje mesmo no jornal também está colocada a questão dos meus bens. Quero esclarecer que quando coloquei os meus bens à disposição, a relação dos meus bens à disposição, em 2006, fiz isso todo ano, como é praxe nessas eleições, os mesmos bens que eu tinha em 2006 eu tenho hoje. O que houve são variação da situação da agricultura, que é a minha principal atividade, saiu de uma situação de crise, mudou e meus bens tiveram valorização. E também sobre a questão dos critérios de avaliação, não tenho nada para esconder de ninguém. Eu sempre procurei me pautar com lisura e essa questão efetivamente da pensão, entendo que é um direito que foi criado. Se eu estivesse no legislativo, me fosse proposto para criar, eu teria criado, aí é outra questão. Agora foi criado. Existem, os outros ex-governadores também recebem e ninguém nunca questionou em momento nenhum. Candidato, então um quarto tema polêmico que também foi debatido ontem, o senhor disse que o seu adversário, Wellington Fagundes, usou recursos públicos para pagar um implante capilar, mas que teria usado para pagar o implante e justificou dizendo que foi uma cirurgia de hemorroida. O senhor formalizou essa denúncia e principalmente tem provas? Eu em momento nenhum afirmei que o meu concorrente ao Senado tivesse feito isso.
eu citei a saída do estúdio como um exemplo de atitude que eu não considero que se eu fosse, que de maneira nenhuma eu tomaria. Eu li em alguma coluna dessas de jornal que teria havido um caso desses lá no Congresso Nacional, mas nunca citei que o meu concorrente tivesse feito esse tipo de atitude. Se a carapuça serviu, aí não é responsabilidade minha. Candidato, vamos voltar aí a essas ações da SEMAT, e o senhor se apressou em explicar antes que a gente perguntasse. Mas eu quero voltar nessa questão. O senhor era o governador. Exatamente. Foram vendidas ações da SEMAT que valiam mais de 8 milhões de reais por 300 mil reais, não é? Como gestor, isso passou sem que o senhor percebesse. E teve uma história também que o senhor tentou negar a assinatura do senhor no documento. É verdade ou não? Isso é outra inverdade que os adversários estão veiculando. Houve um processo de venda de ações em que, dentro da Secretaria de Fazenda, todo o processo de comercialização de ações é feito dentro da Secretaria de Fazenda. O governador não recebe valores. Todo esse processo é feito dentro da Secretaria de Fazenda, com autorização da Assembleia Legislativa. Na época foram vendidas, inclusive, com autorização da Assembleia Legislativa, comercializadas em Bolsa de Valores, diversas cautelas de ações de empresas de telecomunicações. Agora, quem colocou o secretário de Fazenda foi o senhor, não foi? Exatamente. Ele não é subordinado ao governador? Exatamente. Essa é a responsabilidade que eu tenho e, por isso, tenho meus bens bloqueados. O processo todo transcorreu dentro da Secretaria de Fazenda. Quando eu fiquei sabendo que teria havido o processo, fui na delegacia de polícia, pedi para apurar. Chegou a ser preso o beneficiário dessa ação. E lá na Secretaria de Fazenda existem diversos mecanismos para assegurar que esse processo seja feito com lisura. Infelizmente, deviam de ter mais de uma pessoa envolvida dentro da Secretaria de Fazenda, que o beneficiário da operação, o estelionatário, alega que pagou em dinheiro 150 mil. As ações, segundo está no inquérito, ele declarou, valeriam 300 mil. Pagou 150 mil em dinheiro, não quis identificar, disse que eram pessoas poderosas dentro da Secretaria de Fazenda, e que, aí, depois de todo o pronto processo, com a assinatura do secretário de Fazenda, que vinham colher. Agora é uma história nebulosa, não é, candidato? Com certeza. Muito nebulosa, não é? O delegado, inclusive, sugeriu que fosse instaurado inquérito para apurar as responsabilidades, as pessoas que estavam lá dentro da Secretaria de Fazenda, que promoveram esse ato, que fossem apuradas as responsabilidades, e ao final do inquérito a conclusão dele é que eu devia de ser eximido porque não tive nenhum benefício nessa fraude que aconteceu. É os riscos que qualquer ocupante de um cargo executivo acaba incorrendo. Agora, tenho responsabilidades, pessoas que ocupavam cargos lá na Secretaria de Fazenda ocupavam por minha delegação. Eram cargos de confiança e provavelmente alguém que ocupava cargo de confiança faltou com essa confiança. Então eu tenho que responder. E nunca me furtei a responder, nunca me furtei a dar o máximo de transparência. Por isso mesmo procurei a polícia para que apurasse o fato. Candidato, o senhor acredita que está fazendo um bom uso do horário eleitoral gratuito? Porque a população tem reclamado dos candidatos de maneira geral de que pedem muito mais tempo atacando os adversários do que apresentando propostas. Eu concordo com a população, eu entendo que nós devemos ocupar discutindo questões que são relevantes para o estado de Mato Grosso. Quando eu falo da questão da ferrovia que está parada em Rondonópolis e que o ministro veio a Cuiabá e declarou que não é prioridade chegar a Cuiabá, eu entendo que é uma questão relevante para o estado de Mato Grosso. Diversas pessoas já me questionaram isso. Acham que a população de Rondonópolis que não quer que a ferrovia venha a Cuiabá. É indiferente para nós de Rondonópolis. Eu defendo que a ferrovia venha, passe por aqui, vá a Sinop, vá a Santarém. Agora, o ministro veio aqui e declarou que não é prioridade. Foi isso que eu questionei. Não vejo que isso não seja um fato relevante. Quando eu questiono, existe um projeto que prevê a divisão do estado de Mato Grosso, dividindo em 3, e que foi apresentado por um
parlamentar que se propõe a ser senador, saber qual vai ser a posição dele lá no Senado da República, eu entendo que é importante isso para o Estado de Mato Grosso. Candidato, o nosso tempo acabou. Só para encerrar aqui, rapidinho, de preferência com sim ou não. O senhor vai quebrar seu sigilo bancário ou não? Meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial, desde 2006, está à disposição da população. O que eu não faço é fazer ato demagógico, véspera de eleição, que não dá tempo para você apurar mais nada. Isso eu não faço. Agora, quero ser senador da República para mudar esse estado de coisas. Seu sigilo está aberto, então? Está à disposição do Ministério Público, OAB, como já fiz lá em 2006. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu aqui agradeço. Rogério Salles, 456. Um abraço. Obrigada, candidato.